Pessoal, nosso tema, nosso assunto de estudo hoje é evolução. Já foi o tempo em que se discutia muito, havia uma briga, um embate entre a religião e a ciência, e é totalmente desnecessário. Assim, a religião pode continuar os seus estudos teológicos, seus estudos que são pertinentes à religião, e a ciência seguir o rumo dela, seguir o caminho dela e as pesquisas dela. Quando eu conversei com um amigo meu, e ele questionava assim, olha, nós somos da igreja, como é que você convive com esses conceitos científicos? Eu falo para ele, olha, eu tenho muita fé na palavra, então eu acredito que a palavra de Deus, sendo verdadeira, como acredito que é, ela prevalece. Eu não tenho que ficar brigando contra a ciência. Mas será que a ciência não vai derrubar a palavra de Deus? Se a ciência derrubar a palavra de Deus, então você não acredita que ela seja superior, que ela seja verdade? Então, eu acho que é uma questão de pensar, raciocinar um pouquinho e parar com essa discussão. A ciência tem nos ajudado muito. Muito, olha só, ultimamente. Nós vimos um recorde no tempo de produção de uma vacina. Vacinas que demoravam anos e anos surgiram num tempo muito rápido, trazendo uma luz no final desse túnel para nós. Então nós não estamos aqui para fazer debate teológico, o cientista não acredita em Deus, mas e daí? Se ele acredita ou não? Deus deve falar assim, e daí? Deus não está aí para você acreditar, ele não deixa de existir se acreditar, para aquelas pessoas que têm fé, e para aquela pessoa que não tem fé, não vamos ficar discutindo isso para quê? Então nós vamos tratar do assunto aqui de evolução, e eu acho extremamente interessante estudar ele. Muita gente aprende coisa demais aqui. Vamos lá. Evolução. A evolução pode ser definida em poucas palavras como, deixa eu tentar marcar ali, a caneta está falhando hoje, mas como o processo de variação e adaptação das populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma que já existe, uma pré-existente. Dessa forma, a grande diversidade de organismos presentes no nosso planeta pode ser explicada por meio dessa teoria, ou seja, uma diversidade muito grande de seres vivos que quando você estuda, nitidamente parte de um e depois vai dividindo em ramos e ramos e vai surgindo outros, né? Mais adaptados a uma região, adaptados a um clima, adaptados a uma alimentação, adaptados a um tipo de solo, adaptados a um período de chuva. Isso tem tudo variações. A evolução por meio da seleção natural proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace enuncia que indivíduos que possuem características específicas que os tornam mais aptos a viver em determinado ambiente têm mais probabilidade de reproduzir e gerar descendentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente acha que a evolução é uma melhoria da espécie. Cuidado! É uma adaptação ao meio. Vamos dar um exemplo? Intrigou Charles Darwin há muito tempo e ele não achou na época, foi sim, ele achou a resposta, ele escreveu, mas o pessoal não concordou muito com ele na época, como não concordaram com tanta coisa que ele escreveu, mas era o caso de alguns insetos que nascem, que vivem sem asas, sem a capacidade de voar. São insetos que voam, naturalmente voam, mas alguns não voam. E isso intrigou muita gente. Por que numa ilha, no extremo norte, na Austrália, uma ilha na região da Austrália, há uma quantidade muito grande de insetos que não têm asa. Eles rastejam pelo chão. E eles sobrevivem desse jeito, eles procriam, né? E interessante isso aí. E aí as pessoas começaram a perguntar, por que um inseto que naturalmente tem asa, por que ele ficou sem a asa?
que pode ter acontecido? Bom, a explicação é a seguinte. Nessa ilha específica, é uma ilha que venta muito. Venta muito. É vento e rajada de vento forte. Então vamos pensar. Nasce um inseto, como todo inseto, com asa, capacidade de voar. Quando ele está no seu período chamado período alado, né, que ele voa. Quando ele está no seu período alado, ele voa, aí o vento faz o quê? Sopra ele. É um vento muito forte, ele é levado pelo vento. E caindo nos rios, no mar, os peixes vão e comem ele. Mas todo ser vivo tem mutações. Olha, nós estamos falando de mutações do Covid, está nascendo mutação e a reprodução viral é muito rápida, a capacidade de ter mutações é muito grande. E nasce mutações, e uma das mutações é algumas que nós chamaríamos de falhas genéticas, mutações que gerariam falhas. E esses insetos, eles nasceram com uma falha, alguns nasceram com a mutação, asas pequenas demais, ou sem as asas. Em qualquer outro lugar, esse inseto cairia ali, um outro inseto pegaria ele, comeria e ele morreria. Em qualquer outro lugar, esse inseto que nasceu com essa mutação, ele não ia nem gerar descendente, porque ele ia morrer. Mas nessa ilha, que venta muito, o inseto que nasceu sem asa teve mais chances do que o inseto que nasceu com asa de sobreviver e de reproduzir. Consequentemente, como ele reproduz, porque ele não é levado pelo vento e cai no rio, e os animais comem ele, como esse inseto com essa mutação, com essa falha, mas uma falha que para aquele ambiente que venta muito é uma falha vantajosa, para essa falha fez com que ele sobrevivesse. E nessa ilha os insetos, muitos insetos alados, insetos que voam, não voam. Porque houve uma adaptação, uma seleção natural. Os que têm asa saem, o vento joga, ele cai no rio, o peixe come. Aquele que não tem asa, nasceu para cair no solo, conseguiu se esconder por ali, ficar por ali, sobreviveu. Deu certo, sobreviveu. Teve filhotes, né? Reproduziu. E esses, a possibilidade de nascer com aquela mesma mutação muito grande, porque cruzaram entre si, e eles sobrevivem nesse ambiente. Nós temos um problema, o pessoal fala da obesidade, né, que é genética. E a obesidade é uma coisa interessante, porque você comer e engordar rapidamente, guardar muita caloria e guardar muita gordura, você comer e guardar rápido e ligeiro, você ter um monte de gordura, isso é uma vantagem evolutiva dentro de um ambiente que tem escassez de comida, ou que você não encontra comida com tanta facilidade. Nesse ambiente onde o ser humano tinha que ir caçar, e nem tinha certeza quando ele teria caça, alimento, aquele que come e guarda o alimento, gordura, que é um estoque de energia, e consegue estocar mais energia, ele está na vantagem. Porque aquele que não guarda caloria no corpo, ele está em desvantagem evolutiva nesse ambiente. Então, a natureza demorou muito tempo para poder se separando e ficando mais adaptado ao ambiente, esses que guardam a gordurinha. Aí, de repente, fazem a geladeira, e foi muito rápida, porque a geladeira, ela quebrou nossa cara. Porque agora eu não preciso mais me preocupar com caça, porque já está lá na geladeira. Esse processo de industrialização da comida facilitou tudo para nós. E agora guardar essa caloria toda está sendo um problema, e nós temos obesidade. E aí, como nós temos obesidade, é ainda pior, nós não precisamos fazer muito exercício, porque antes eu ia buscar água, eu tinha que ir lá na roça, pegar água, jogar um balde, tirar água, ir no rio, pegar. Agora não, a água vem encanada até nossa casa. Tudo é muito fácil. Tudo
não exige esforço. E com isso nós ficamos muito sedentários, não fazemos exercício, e aí guardamos muita comida, muita energia, guardamos muita energia em forma de tecido adiposo, gordura, e obesidade, que não é só gordura, tem mais coisa envolvida, tem gerado um sério problema de saúde pública. Bom, mas vamos lá. Quando tais vantagens são hereditárias que passam de geração para geração, a prole pode adquiri-las, fazendo com que ao longo do tempo o maior número de indivíduos daquela população a possua, como consequência a modificação das características globais daquela espécie. Sob essa ótica, indivíduos menos aptos tendem a desaparecer, resultando em uma população mais adaptada ao ambiente, ou seja, adaptar àquele ambiente. Um aluno fez a pergunta, mandou uma pergunta para mim, até disse a ele que nós iríamos ter essa aula de hoje, eu poderia responder essa pergunta. Ele disse que na família dele, eu vou voltar, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu voltar lá na pergunta dele, lá, só para mim olhar direitinho, um minutinho, e consertar essa câmera que ela está travando aqui também. Vamos ver se deu aqui, pessoal, tive um probleminha de vídeo que eu acho que agora está dando certo. A pergunta é o seguinte, disse na família dele, muitos seus parentes casaram-se em primos de primeiro grau casados. E ele disse que houve desses casamentos, tentaram várias vezes ter filhos, não tiveram, estou lendo aqui, não teve filhos, alguns tentaram várias vezes, e quando as mulheres engravidaram, muitas vezes perdiam as crianças, tal, e diz que ao nascer, alguns nasceram com ele coloca o termo deficiência, mas não é isso, eles nasceram com necessidades especiais. Bom, o que pode acontecer? O casamento, a consanguinidade, esse casamento de pessoas com parentesco muito próximo, não vou entrar em questões morais aqui, não é isso aqui que nós vamos discutir, né? Novamente falo ciência de um lado, religião, conceitos morais de outro, então vamos trabalhar aqui com a ciência. O casamento de pessoas com parentesco muito próximo, vamos pensar pela lógica aqui. Se eu tenho uma doença, olha, se eu tenho uma mutação genética em mim, é provável que parentes próximos a mim, se essa mutação genética é hereditária, de família, parentes próximos a mim têm uma chance maior de ter essa mutação. Então, se eu casasse com uma pessoa, um parente próximo meu, uma parente próxima a mim, o que iria acontecer? A possibilidade de que tanto eu quanto ela tivesse essa mutação era muito grande. Então, a possibilidade de que essas crianças vão nascer com a mutação é muito grande também. Então, o casamento de pessoas muito próximas, de parentesco muito próximo, ele é inevitável. Mutações genéticas que estão naquele grupo familiar tendem a continuar e a ficar cada vez mais evidente, até mais pessoas nascerem com aquela mutação. Por isso que o ideal é que haja uma mistura. E quanto mais distante houver o parentesco, melhor. Essa ideia de raça já está errado, porque só tem a raça humana. Essa ideia de pureza étnica, de esse grupo daqui só vai ficar junto com esse grupo, não vai dar certo. Problemas genéticos, mutações genéticas que podem não ser boas para aquele momento, elas tendem a surgir. E o organismo tem um sistema de defesa curioso. Muitos abortos espontâneos que as mulheres têm, já não são todos, viu? Mas alguns abortos espontâneos, quando a gente lê, faz a leitura na literatura científica, eles ocorrem porque haviam mutações genéticas e um organismo, um sistema de vamos dizer, proteção, é difícil usar esse termo, mas o organismo já evita o nascimento. E mesmo assim acontece nascer algumas mutações que geram um sério problema. Porque não é um sistema perfeito, o organismo é uma coisa perfeita que funciona, tudo perfeito, não, tem um monte de falha. Olha nossas várias doenças genéticas que nós temos aí.
Então, respondendo a pergunta do colega, o casamento de pessoas da mesma família, ele tende a fazer com que problemas genéticos ou falhas genéticas daquela família se tornem mais evidentes. A possibilidade é maior. Então, enquanto mais distante, melhor, geneticamente falando, né? Melhor. Então, o ideal é que haja essa mistura. Até a gente lê alguns comentários que dizem assim, que o brasileiro, nós somos uma mistura, nós somos uma salada de genética, né? Uma mistura de tudo. E nossa expectativa de vida, apesar de não sermos um país rico, apesar de o nosso índice de desenvolvimento humano ser de excelência, apesar dos pesares, nossa expectativa de vida, a probabilidade é que cada vez ela vai se esticando, a gente está vivendo mais. E quais as razões disso? Alguns estudiosos, dizem que pode ser essa nossa miscigenação genética. Ele pode ter trazido essa vantagem para nós. Ele nos tornou assim, não vou dizer que é forte, resistente, não, mas ele fez o que é bom na genética, né? Misturando grupos distantes, sem, né? Isso aí nem são teorias, né? Quase tudo é teoria, né, gente? Mas a gente tem que pensar, é bom pensar nisso aí, é bom raciocinar sobre esse assunto. Mas vamos voltar ao nosso texto aqui. Quais são depois vocês vão ler isso aqui, vão ler com mais atenção, quais são as evidências da evolução? Nossa, eu tenho várias evidências da evolução. Não, peraí, eu tenho que voltar aqui, tem um negócio interessante aqui. Esse fato justifica-se porque a evolução não deve ser vista como sinônimo de progresso. Isso aqui é importante. Evolução não é sinal de progresso, já que uma mesma característica que garante o sucesso em um determinado momento pode não ser tão favorável em outro momento. Quanto a isso, por exemplo, acredita-se que a anemia falciforme surgiu na África há milhões de anos atrás. Como indivíduos com a doença falciforme eram mais, olha só, os indivíduos que tinham anemia falciforme, eles eram mais resistentes à malária. Por seleção natural, aqueles com suas hemácias normais tinham mais chance de não resistir à parasitose, a malária. Vamos falar dela agora. A seleção natural é apenas um dos mecanismos evolutivos conhecidos. Seleção sexual, deriva genética, mutação, recombinação, fluxo genético são outros, podendo agir de forma a reduzir ou aumentar a variação genética. Isso aqui nós vamos estudar isso aqui em aulas posteriores. Bom, deixa eu colocar aqui, eu vou dar uma pausa aqui para colocar para vocês aqui sobre a anemia falciforme, tá? E malária, são duas coisas que nós falamos aqui agora. Olha aqui, a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária, passa dos pais para os filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células, não é só questão de formato dela, tá? Essas células têm uma membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. A membrana, a pelezinha que cobre a membrana das pessoas que têm anemia falciforme, ela falta uma proteínazinha, tá? Que dá mais resistência e ela rompe. E rompendo, é lógico, aí a anemia, os glóbulos vermelhos eles perdem sua função, sua capacidade de realizar o seu trabalho, e as pessoas começam a perder muitos glóbulos vermelhos, né? Glóbulos vermelhos, na verdade, e isso gera anemia. Isso aqui é o que nós chamamos de anemia falciforme. Mas lá na África, como em todos os locais tropicais, onde o mosquito é muito grande, a possibilidade de muitos casos de malária, que nós vamos falar agora dela. E as pessoas que têm anemia falciforme, elas são mais resistentes à malária. Então, essa anemia, ela acabou sendo um fator que deu mais resistência a algumas pessoas, mesmo com todos os problemas que a anemia falciforme provoca, mas elas eram mais resistentes à malária. E com isso, elas acabaram tendo uma certa vantagem evolutiva naquele período, naquele momento, para aquela região. Tá? Agora vamos dar uma olhada um pouquinho aqui sobre a malária. Bom, o que é a malária? A malária é uma doença causada por um parasita, Plasmodium, transmitido pela picada do mosquito infectado. Eu tenho um mosquito
que ele está infectado com esse parasita, e quando esse mosquito infectado pica uma pessoa, há uma grande possibilidade, não sei a porcentagem dela, mas há uma possibilidade de que a pessoa fique contraia essa doença. A gravidade da malária varia de acordo com a espécie do plasmódio. Os sintomas são calafrio, febre, sudorese, muito suor, ocorrendo geralmente algumas semanas depois da picada. Geralmente, pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. O tratamento inclui medicamentos antimaláricos. O tratamento é feito com auxílio médico, propaga-se por animais ou insetos, requer um diagnóstico médico, sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. A curto prazo resolve-se em dias ou semanas e quando o caso é crítico necessita de atendimento de emergência. Como é a propagação? Por picadas ou ferroadas de animais ou insetos, por produtos sanguíneos, agulha suja ou sangue não testado. E aí aqui eu paro um pouquinho para a gente falar dos riscos das próximas pandemias. Bom, os cientistas já estão alertando, já estão lá na frente, alertando sobre as próximas pandemias. Viram aí como que a malária, que já fez um estrago na humanidade. Tá? Um estrago. Hoje nós quase não falamos mais, né? Já tem um tratamento muito avançado, mas ainda tem um efeito interessante, um efeito devastador ainda, tal, mas não é aquilo que foi no passado, né? Porque tinha pouco conhecimento sobre ela. Mas hoje nós temos ainda dengue, zika, chikungunya, né? São também pelo mosquito. E o mosquito ele está lá no mato, ele está vivendo por lá. Mas como debaixo daquelas matas sempre tem minério, alguns lugares petróleo, alguns lugares tem rios que podem ser barrados e construir hidrelétrica e ganhar dinheiro, é quase irresistível às pessoas que gostam de ganhar muito dinheiro suportar o desejo de ir nessas florestas, desmatá-las para ganhar dinheiro. O problema é que quando nós vamos nas florestas, aí nós vamos ter contato com esses insetos, com outros animais, com morcegos, e inevitavelmente vamos ter contato com alguns vírus que estão só lá no corpo deles. Mas como nós vamos estar convivendo com eles, trabalhando em mineração, em indústrias, em hidrelétrica, e tirando madeira, inevitavelmente o ser humano vai ter contato com esses novos vírus e inevitavelmente nós teremos outras viroses. E, inevitavelmente, essas viroses vão se alastrar, já que o ser humano ele tem a capacidade de viver em lugares com aglomeração muito grande. E nós viajamos de avião, e nós viajamos de todo lado, com muita facilidade. Então, nós vamos ter que repensar nossa sede de ganhar dinheiro por essas florestas. Por mais tentador que seja, vamos ter que achar um denominador comum. A proposta que tem surgido muito e tem sido debatido nos países mais ricos é: nós protegemos nossas florestas e vocês nos dão dinheiro para nos proteger. É um crédito ambiental. É vantajoso? Não é vantajoso. É que nós convencemos outros países a pagarem para nós mantermos a floresta. O problema que a gente tem que pensar é que quando eu desmato, o problema não são só deles, o problema é meu também. Manter a floresta também é proteção minha. É proteção da humanidade inteira. Então, manter florestas, gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, é uma política ambiental do planeta. Não é um presidente X ou Y, é o planeta que vai ter que olhar aquilo ali. Não achem estranho quando começar a discutir sobre preservação das nossas florestas, nossas águas, mas isso aqui é nosso, não. O planeta é um só, isso aqui todo mundo... Nós é que criamos esse conceito de pátria, essa coisa toda, mas na verdade nós vivemos num planeta e não tem para onde escapar. Fizeram viagem de semana para Marte levando algum robô lá, né? Mas ainda está longe de chegar lá. Estamos bem longe de colonizar aquilo ali. E não vamos ser para a maioria dos pobres mortais e pobres, não.
Então nós precisamos pensar muito bem no nosso meio. Talvez o maior trunfo da evolução da espécie seja isso. A gente conseguiu criar um sistema de comunicação muito interessante, livros, internet, tanta coisa, e a gente tem capacidade de discutir, de debater isso aí e conversar, não como um morador do país X, o país Y, mas um morador do planeta Terra. Nós temos que começar a nos enxergar não só como pátria, mas como humanidade. Bom, nós já estamos num tempo prolongado desse vídeo e comentamos aquilo ali, espero que vocês prestem bastante atenção e depois leiam as evidências da evolução. Evidências fósseis, homologia e analogia, vão ver aí interessante, também vou trazer mais exemplos na próxima aula, né? Quando a gente olha as asas, a asa do morcego é homóloga à asa da ave, que é análoga, parecida, né? Você está vendo que elas têm semelhanças? Nessas semelhanças nós temos a homologia e a analogias. Os órgãos vestigiais, que vamos também comentar na próxima aula, eu quero que vocês leiam aí, e evidências celulares e moleculares, tá bom? Façam a leitura desse material, todo esse material foi trabalhado aqui no vídeo, está disponível para vocês lerem, estudarem, e depois vão lá e façam as questões lá no formulário, não precisa copiar, mas responda o formulário. Peço a vocês que, se eu estiver pedindo isso aqui no final do vídeo, não vai resolver muita coisa, né? Mas que o cara que não assiste o vídeo, eu tinha que ter avisado isso lá no começo, né? O cara que não assiste o vídeo até o final não vai ver meu recado. Meu recado é: não façam as questões sem antes assistir o vídeo, assistir a aula aqui. Tem gente que vai direto no formulário, cara. Eu vou deixar esse aviso em áudio lá no começo. Tem gente que vai direto no formulário e aí ele chuta. Tem uma chance de tirar uma nota? Tem. Mas não aprende, cara. Não aprende. Não tem aprendizado. É só para terminar rápido. Um colega de vocês confessou para mim assim: eu faço rapidinho exercício para dar tempo de jogar. Eu tenho que jogar, eu parei um jogo à noite, eu tenho que terminar ele. Então eu vou lá e faço qualquer coisa para jogar. Eu assim, cara, mas que vício mais doido é esse? Que agonia é essa para jogar? Então tem um pouco calma. Hoje foi longo porque o assunto exigiu, mas os vídeos não são tão longos assim, não, são bem menores, até para mim poder salvar esses vídeos e mandar. Então, até mais, boa aula para vocês, façam as atividades e qualquer dúvida nos procure.